amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, certo? Aula 56.2, estruturas verbais. Vamos lá? Vamos lá, começando aqui, estrutura dos verbos. Um esquema bem simples para vocês, tá bom, amadinhos? Aqui, ó, desinência verbal une-se ao verbo, e flexionando em números. Opa, lá vai a Márcia, que não escolheu a canetinha, amadinho. Deixa eu ver, escolhi agora. Flexionando em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tempo, presente, passado ou futuro e modo indicativo ou subjuntivo. Belezinha? Aqui, pegando essa estrutura verbal, no caso do verbo da segunda conjugação, o verbo vender, tá? Aqui ele está, ó. Eu escrevi outra coisa, mas verbo da segunda conjugação. Deixar bem aqui, bonitinho para vocês. Olha que letra linda. Aí nós estamos vendêssimos, né? Então aqui, ó, o vende é o radical. O que é radical? É a base, né? É aquela parte que não muda, tá bom? Que não sofre alteração. O exímio é a vogal temática. Por que é a vogal temática? Aquela que vai formar o tema do verbo. E também vai dizer que é da segunda conjugação. Que todo verbo terminado em E, que tem a vogal temática E, é da segunda conjugação. E esta parte aqui, o C, tá indicando que é modo temporal, que é o modo subjuntivo, e ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? E o MOS, que é para indicar a pessoa, em que pessoa se encontra esse verbo. Então, ele está dizendo que é da primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Belezinha? E tá aqui número pessoal, né? Ó, número que está no plural e a pessoa que é o nós que eu acabei de falar. Belezinha? Vamos lá, vogal temática. É quando se liga ao radical de um verbo, caracteriza em 3 conjugações, né? A, cantar. E, vender, e partir. Então, ó, tudinho aqui bonitinho, né? Cantar, beber, partir. Eu falei vender, mas não importa não. Importante que termina em E, tá ok? Quando conjugamos o verbo, a vogal temática geralmente se mantém, ou seja, permanece a mesma vogal. Por exemplo, aqui, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Eu parto, tu partes, ele parte. Viu só? A vogal temática continua. Mas aqui para você visualizar, nós temos aqui cantamos, ó, o verbo está conjugado. Olha aqui a vogal temática. Beberei e partiam. Beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês. Também podem conservar-se em nomes derivados de verbo. Como assim, amadinha? Salvação é o nome. Vem do verbo salvar. Casamento é o nome, substantivo. Vem do verbo casar. Belezinha? Então, tome nota aí, tá certo? Aqui nós terminamos a nossa revisão e aguardando, ansiosa para o nosso tirando dúvida, que é a resolução da atividade. Até lá! Olá, amadinho! Foi tão rápido, né? Então vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas. Resolução da atividade de sala. Questão 1. Temos aqui, analise as assertivas a seguir acerca da palavra descobrirá. Olha bem, descobrirá. Primeiro, trata-se de verbo pertencente à primeira conjugação, posto tratar-se de verbo cuja vogal temática é a letra A.
Olha bem, vamos analisar com calma. 2. O verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, do pretérito mais que perfeito do indicativo. 3. Esse mesmo verbo conjugado no futuro do pretérito seria descobriria. Então, ó, o verbo é descobrirá. Ó, descobrirá. Não é descobrirá não, amadinho. Já vai tirando aí. Tá bom? Esse verbo, a vogal temática, do verbo descobrir, é a letra A. Então, aí vem a pergunta. Quais estão corretas? Apenas a letra A? Então, já a letra A já está descartada, porque descobrir é da terceira conjugação, tá bom? Para ser da primeira conjugação, tem, ó, terminar em A. O quê? Por exemplo, cantar, falar, mas aí é descobrir, então faz parte da terceira conjugação, tá bom? Apenas a terceira, deixa eu ver, o que está escrito lá na terceira? Esse mesmo verbo descobrir, no futuro do pretérito seria descobriria, tá ok. Mas será que só é a B? Vamos olhar com calma. Apenas a 1 e a 2, opa, a C já está eliminada porque apontou a 1. Então, não é. Apenas a 1 e a 3 também, será que não é? Vamos ver se a 2 está correta. O verbo está conjugado na primeira pessoa do singular e do pretérito mais perfeito indicativo? Muito bem, tá assim, tá bom? Então, nós temos aí o gabarito letra E, né? A primeira pessoa, né? Que diz aí do singular. Quem é a primeira pessoa? Eu descobrira. Belezinha? Então, amadinho, vamos para a questão 2. Considere a seguinte classificação das estruturas em algumas formas verbais do texto. Analise com calma aí, ó. Aqui está o verbo, que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se eu tô com a canetinha. Vou colocar a canetinha preta aqui. Opa! De abrir o parêntese. Aí você tem dedicarmos, é o verbo. Aí ele está dizendo o seguinte, analisando daqui, ó. Ó, é o radical. A é desinência de infinitivo. O mois é desinência da primeira pessoa do plural. Olha bem, quem é a primeira pessoa do plural? É nós. Então, analise. No 2, vou trocar a caneta que ficou tudo igual aí, vamos colocar a vermelhinha mesmo. Ajudará, agora é o verbo ajudará. O ajude é o radical, o a é vogal temática da primeira conjugação, o ra é desinência de modo temporal. Modo, vai dizer se está no indicativo, se está no subjuntivo, o tempo presente, passado ou futuro. Na 3, possam, o pós é o radical, o a é vogal temática, o m é desinência de terceira pessoa do plural. Agora vem a pergunta, o questionamento. Quais estão corretas? Apenas a 1? B, apenas a 2? C, apenas a 3? D, apenas a 1 e 2? E, apenas, o que melhor? 1, 2 e 3. Qual que é o gabarito? Apenas a 1 e 2. Quando que fala aqui, ó, dê uma olhadinha nessas duas, você vai verificar. Ó, o dedique é o radical, o mois é da primeira, né, que é o nós dedicarmos, né? Quando nós dedicarmos, pronto. O ajude é radical, o a é a vogal temática da primeira conjugação, ó, ajudar, ó, ajude mais a ajudar, formou o tema. E o ra é desinência modo temporal. Ó, tá dizendo que tá no modo indicativo e no futuro do presente. Belezinha? Então, vamos lá para a questão 3. Relacione as listas e assinale a alternativa correta. Você vai fazer a relaçãozinha bem linda, maravilhosa e vai marcar a correta. Você vai dizer assim, consoante de ligação. Onde que está a consoante de ligação?
Aí você, ai, professora, consoante de ligação, o que é isso? Você vai lembrar, amadinho, da consoante de ligação, lá, daquela que que ajuda na pronúncia, melhor da palavra. Aí tem a variação de vogal temática, temos vogal de ligação, vogal temática, tá? Dancei, sorveteria, geladeira, presta atenção. E que mais? E bares. Qual é a alternativa que você vai assinalar? A, B, C, D ou E. Então, lá na palavra dancei, nós temos a questão da vogal, temática de variação. E na palavra sorveteria tem o quê? A consoante de ligação. E na geladeira tem o quê? A vogal temática, ó, gela. E a 3 é o quê? A vogal de ligação. Belezinha? Fácil, né? Então, vamos lá para a questão 4. O que diz aqui na questão 4? Marque a alternativa incorreta. Olha, tanto que está destacado aqui para vocês, ó, em negrito, ó, com relação à classificação dos elementos móficos, né? Os morfemas destacados, pedacinho nas palavras. Aí nós temos o seguinte, planejam. M é desinência de número, pessoa. Essa desinência vai indicar se está no singular ou no plural, se é da primeira ou segunda, terceira pessoa, para entender aqui, tá? As B, vejo, o O é desinência modo temporal, vai dizer para você se está no modo indicativo e qual tempo, se está no presente, passado ou no futuro. C, bonita é desinência de gênero, esse azinho, se está dizendo se é do masculino ou do feminino. D, embelezar, o em é prefixo. E, lealdade, esse dade é prefixo. Agora presta atenção, amadinho. Ele quer a errada, a incorreta, tá? Aí você vai, professora, a letra A tá certa. Sim, tá certa. Mas a B também está correta. Sim, meu amor, mas a pergunta é marcar a incorreta. Se você sabe que a letra A está correta, a B está correta, a bonita, eu falou bonito, opa, então é desinência de gênero, ok. Embelezar, ó, eu venho da palavra bela, né? Aí eu coloco o em antes, vai formar nova palavra, e esse enzinho é prefixo, que fica antes do radical, então é prefixo. Então, a alternativa que sobrou, é claro que o dade, ó, veio depois do radical, então não é prefixo, sim sufixo. Belezinha? Quando vem depois do radical é sufixo, ok? E diretamente para o nosso momento de treino, que é o Se Liga no Enem. Temos aqui a questão 5. Os 3 pássaros do rei Herodes. É uma lenda. Pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o menino Jesus ao colo, fugiu do rei Herodes. Aflita e triste, e em meio do caminho, quando encontrou um pombo, que lhe perguntou: para onde vais, Maria? Fugimos da maldade do rei Herodes, respondeu. Mas como naquele momento se ouvisse o tropel dos soldados que as perseguiam, o pombo voou assustado. Continuou Maria, desassossegada viagem, e pouco adiante encontrou um cordoniz que lhe fez a mesma pergunta que o pombo, e tal qual este, inteirada do perigo, tratou de fugir. Finalmente encontrou-se com uma cotovia que, assim que soube do perigo que assustava a virgem, escondeu-a e ao menino atrás do cerrado grupo de árvores que ali existia. Os soldados de Herodes encontraram o pombo e dele souberam o caminho seguido pelos fugitivos. Mais para frente, a codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo.
Ao fim de algum tempo de marcha, surgiram à frente da cotovia. Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço? Vi sim, respondeu o pequenino pássaro. Foram por ali. Então aqui a lenda Os Três Pássaros do Rei Herodes. Belezinha? É uma fonte adaptada. Temos aqui o seguinte. Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço? Presta atenção nessa oração. Acerca de estrutura de palavras, procedem todas as análises do vocábulos abaixo, ou seja, de todas as palavras. Menos, ou seja, exceto. Letra A, eterno, é radical. Moça, desinência de gênero. Regaço, desinência de gênero. Passar, vogal temática. E criança, vogal temática. Então, amadinho, A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? Lembra, para ser vogal, no caso dessa questão da desinência, é necessário que haja o oposto, tá bom? Então, amadinho, A, B, C, D ou E, temos aqui, ó, letra C. Aqui, ó, que ele está dizendo que está classificada incorretamente, tá? Que não encaixa. Porque quando eu falo eterno, tem eternidade, eternamente, então termina aqui no N, então é radical. E moça, o azinho é desinência de gênero, porque eu tenho o oposto de moça. Moça, moço. Então, é desinência de gênero. No caso, desinência de gênero feminino. Passar, o A é vogal temática, que está juntando ao radical. E criança também é vogal temática, tá certo? Então, aqui, encerrando essa parte do Enem, e vamos diretamente, amadinho, com toda alegria, para o nosso clube de leitura, que a gente ainda continua na unidade 2, né? A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira, tá certo? Esse livro é um livro infanto-juvenil, ele é de 1985, tá bom? A linguagem dele é bem simples, é uma história que vai envolver muito vocês, porque é da faixa etária. Lembra daqueles casos, daquelas paixonites que acontece nesse período da adolescência? Então, leia o livro, tenho certeza que você já está ligada na história. Quem daí não se apaixonou por um primo? Levante a mão, ou por uma prima. De repente, né? Não vou comentar mais não. Gosta da pessoa, aí o outro gosta de outro. Ai, amadinho, não se desanime, não. Você está apenas começando, tem muito pela frente. Vamos lá fazer a homenagem agora, amadinho. Para quem? Na escola aqui, ó. A escola Dom João I, que é a extensão da escola Arthur da Costa e Silva. Temos aqui a aluna Ana Caroline, tá bom? É do primeiro ano da Vila Bosco. E também temos a amadíssima Letícia Sacaribia. Opa, quase... Deixa eu ler direito, amadinha, desculpa. Letícia Sakirabiar. Não sei se é assim a pronúncia, mas foi, tá bom? Parabéns, amei as fotos, arrasaram, estão maravilhosas, tá certo? E finalizando, como sempre, com a nossa mensagem do dia. Vamos lá, estudar é a fonte da juventude. Quanto mais estudo, mais necessito de conhecimentos. Aqui é de um autor desconhecido. Gostaram da mensagem? Muito bem. Então, amadinho, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula. Estou agradecida. Beijo!